Olá, salve, salve, meus gloriosos amigos e bem-vindos a mais um vídeo neste diferenciado canal Léo Brasil aqui. Hoje num vídeo um pouco diferente, normalmente a gente traz aqui os vídeos dos melhores momentos, dos lances, você vai comentando em cima. Mas devido à natureza dos jogos de hoje, desta quarta-feira, né, dia 30, que está sendo gravado. Provavelmente deve estar saindo no dia 31, né? Porque vai sair de madrugada. O último jogo agora foi o do Palmeiras, que acabou no finalzinho agora da noite. Vamos comentar sobre os dois brasileiros que entraram em campo nesta quarta-feira. Primeiramente vou falar aqui do Botafogo pela Copa Sul-Americana, foi o primeiro jogo da noite. A gente sabia que em algum momento iria acontecer, em algum momento o Botafogo iria perder. Não esperava que fosse dessa forma, principalmente na Sul-Americana. Achei que o Botafogo iria avançar mais um pouco, estava até torcendo para isso, para fazer ali um Brasileirão, Copa do Brasil, né, na reta final da Sul-Americana e deixar a galera da Conmebol pistola, mas não aconteceu, infelizmente o Fogão foi eliminado. Vou comentar um pouquinho sobre esse jogo, tudo que eu vi, tudo que eu achei. Enfim, primeiramente, o Botafogo hoje estava irreconhecível, vamos ser sinceros, né? Não consegui reconhecer aí o Fogão neste jogo de hoje, bem aquém do que normalmente joga. O Botafogo teve mais posse de bola, ok, é um time melhor e tal, mais passes e tudo mais, porém deixou um pouco a desejar em alguns requisitos aí, principalmente na finalização. Teve bons números até de finalização, mas errando bastante o gol ali, em algumas falhas acabou cedendo a vitória para o time do Defensa e Justiça, que foi inclusive o time que fez os 3 gols, né? Mas ficou 2-1, porque foi 2 gols a favor do Nicolas Hernandes e 1 gol contra do Bolonha, aí, o zagueirão do time do Defensa e Justiça. 19 partidas consecutivas sem sair com derrota, com empates ou vitórias. E o Fogão dessa vez conheceu a derrota justamente no momento que não poderia. É uma coisa ruim? Eu pessoalmente acho que não, porque acredito sinceramente que o Botafogo tem que voltar todas as suas atenções pro Campeonato Brasileiro. Claro que isso dá uma desanimada, né, e tudo mais, mas eu acredito que o Botafogo não esteja priorizando campeonato da Copa Sul-Americana, dá uma grana e tudo mais, mas tem a chance de trazer a glória de um campeonato brasileiro novamente para seus domínios. Então, creio que essa saída prematura, mas não tanto, da Copa Sul-Americana pode ser benéfica para o Botafogo, que vai ter um tempo melhor para trabalhar, vai poder ajustar aí suas coisas, né? O técnico tá aí há um pouco tempo, ainda tá ajustando algumas questões. Entretanto, o Fogão dessa vez não conseguiu sair aí com a sua vitória e foi eliminado nas quartas de final. Foi bem, foi muito longe. Parabéns aí pro Botafogo, que mostra sua força. Mas a gente vê que primeiro, acho que o torcedor do Botafogo vai concordar comigo que nessas horas mais complicadas, Tiquinho tá fazendo uma faltinha. Não tá fazendo uma falta gigante, agora chegou o Diego Costa também, mas é um cara diferenciado que em muitas daquelas oportunidades que o Botafogo acabou criando, principalmente depois que tomou o gol, eu acredito que se fosse o Tiquinho, talvez tivesse conseguido concluir com felicidade, mas nada também que vá atrapalhar os planos do Botafogo. Eu realmente acredito que o Fogão deve estar com o Campeonato Brasileiro na cabeça, mesmo antes de ter entrado nessa partida. Eu não sei se essa escalação titular do time do Botafogo, até tô com ela aqui, não sei se é a escalação titular, porque eu não tenho acompanhado todos os jogos do Botafogo tão a fundo, a ponto de ver escalação e tudo mais, conheço algumas peças, mas de toda forma tem um time bem qualificado e poderia ter saído com a vitória. Infelizmente, pro Fogão não aconteceu. Então não teremos uma semifinal brasileira. Mas tudo bem, acontece, né, galera? Acontece aí e tudo mais. Vamos lá, então.
Primeira etapa de muito poucas emoções, muito lento, devagar. Defensa e Justiça controlou o primeiro tempo quase todo. É, inclusive abriu o placar no primeiro tempo, né, com o Nicolás Ferreira. Após uma falha do Diplácio. Sabe que Diplácio tem vezes que ele falha. É engraçado. Pelo que eu acompanhei, assim, eu acompanhando alguns jogos do Botafogo, eu não via tanto ele falhando, mas conversando com alguns botafoguenses, parece que em certos momentos isso acontece com ele. Mas deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você pensa a respeito. Nos acréscimos, o Tietchan sofreu falta ali na entrada da área. O Lucas Fernandes cobrou na trave, a bola bateu no goleiro e entrou. Eu falei que foi do zagueiro, mas foi do goleiro, né? Então, não sei nem se era pra dar o gol contra, acabou batendo ali no goleiro e entrando, mas enfim, sabe que dependendo do lance eles dão o gol contra. E de toda forma, terminou o primeiro tempo com um empate, o que era até um bom resultado. O Botafogo jogando fora de casa, outra coisa que atrapalhou bastante, né? Tinha que ter feito o resultado em casa, acabou não conseguindo, então, enfim. A volta do segundo tempo, o Botafogo estava muito agressivo, estava indo bastante para cima, porém, estava deixando muitos espaços aí pro time adversário jogar. E aí vieram as substituições que deram uma modificada bem grande no jogo, né? Abriu muito pro ataque e aí Nicolás aproveitou novamente e conseguiu fazer ali o segundo gol. Uma cabeçada entre o Cuesta e o Marçal. Deixou novamente os argentinos à frente, né? Novamente o Botafogo foi ensaiando uma pressão, mas infelizmente não foi o suficiente para conseguir reverter o placar. Então, de toda forma, parabéns ao Botafogo, chegou longe aí. Eu acredito que há um tempo já esse não era a principal competição para o Botafogo. Tem que focar realmente no Campeonato Brasileiro para não deixar a gordurinha aí espremendo. Porque se assusta, de repente chega um Palmeiras, de repente, né? Chega um Grêmio colando. Então, Botafogo focado aí talvez tenha sido benéfico pro time do Botafogo. Então, torcedor do Botafogo, vocês, meus amigos que estão sempre aqui comigo, não fique chateado porque acontece, né? Comum, pode acontecer, enfim. De toda forma, parabéns ao Botafogo e que continue focado no Brasileirão, porque eu acredito que vai ser de vocês. É um time que merece. Então, se ficar focado, o título vem. O outro jogo da noite foi Palmeiras e Deportivo Pereira. Um jogo não, né? Na verdade foi um treino de luxo, um jogo treino, para falar a verdade. Eu assisti boa parte do jogo na televisão, né? E assim, por mais que o Palmeiras quisesse fazer o gol ali, porque sua torcida foi, quase 38 mil torcedores lá e tudo mais, o Palmeiras, assim, eu acho que o torcedor palmeirense que assistiu de fora, principalmente, vai concordar comigo que o Palmeiras não se esforçou muito. E tá certo, não precisava se esforçar muito. Afinal de contas, um 4-0 no primeiro jogo é meio complicado, é meio difícil imaginar que o Palmeiras ia dar um sangue pra cima, tentar fazer um gol, até tentaram ali jogar um pouco pra frente pra poder, né, fazer um gol ali pra sua torcida e tal. Mas o time adversário errou muito gol, muitos chutes ruins, chute de longe, com muito pouco perigo, ofereceu muito pouco perigo pro Palmeiras. E o Palmeiras, como eu já venho falando há muito tempo, para quem me acompanha, é um time bastante pragmático que sabe lidar aí com todas as situações que vêm em seu caminho. Então, é um time muito responsivo, né? Ele é, meu ponto de vista, ele não é um time que busca protagonismo, tipo que busca ir para cima igual um doido, igual uns doentes, igual, né, outros times fazem. O que é uma característica positiva desse Palmeiras há muito tempo e vem conseguindo os títulos por conta disso, né? Ele sabe ali o que tem que fazer, faz o que precisa, não dá, não quer dar show, não precisa dar show. Enfim, é um time com um coletivo muito bem encaixado que sabe o que quer. Então não tinha que fazer esforço.
Em alguns momentos ali eu vi alguns atacantes de frente tentando um pouco mais, justamente por conta, né, de querer fazer o gol pro seu torcedor. Mas tirando esse incentivo aí da torcida, o Palmeiras realmente não tinha por que se esforçar. Foi dono do jogo, teve mais posse de bola, mais passes acertados. Enfim, também teve mais finalizações, inclusive acertou mais o gol do que o time adversário, mas nada que você fala assim, nossa, foi um jogaço de bola, que jogo bom de assistir. Pro palmeirense foi, com certeza. Você palmeirense que tá me assistindo aí, você vai falar, esse cara tá falando besteira, mas se você for olhar num contexto futebolístico igual eu, que não torço pra nenhum dos times, assistindo o futebol, foi um jogo treino mesmo, foi um jogo tranquilo, merecido por parte do Palmeiras, que aplicou uma sonora goleada no Deportivo Pereira, né? Tem que ficar desgastando os atletas que têm um outro compromisso aí extremamente importante no fim de semana para poder conseguir fazer gol num time que já tá perdendo de 4 a 0, já entrou no campo perdendo de 4 a 0, né? Tivesse ficado talvez ali 2 a 0, talvez tivesse sido um jogo mais corrido, mais emocionante. Assim, no ponto de vista futebolístico, foi bem mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, um jogo que a gente já esperava. Do ponto de vista aí do entretenimento do palmeirense, ele com certeza deve ter curtido bastante, porque já entrou ganhando o jogo, então foi bem tranquilo. Mesmo assim, a gente vê, né, a questão do Abel, coisa interessante aí, para meu público atleticano também pensar, mas que eu tenho certeza que o torcedor palmeirense já prestou bastante atenção. A tática do Abel para poder economizar a energia dos atletas não é igual os outros técnicos vinham fazendo, não é igual o Kudê, por exemplo, quando estava aqui no Galo, estava fazendo, que era jogava o cara num jogo e depois tirava ele no outro, aí jogava um jogo. O Abel vem fazendo uma coisa que eu tenho pedido aqui no Galo desde o ano passado, desde que tava o Cuca, né, quando o Cuca entrou, ele não conseguiu desempenhar bem o papel, porque ele foi meio que forçado a fazer uma coisa que ele não queria na época que ele estava aqui, que era justamente ter que ser o amigão da galera, fazer vontade de jogador e tudo mais. A gente viu que não deu certo com o Turco, não deu certo com o Cuca, aí veio o Kudê, que era um pouco mais doido e tudo mais, começou até a colocar no eixo, mas fazendo também da forma errada, que é o quê? O Abel, ele coloca todos os jogadores titulares, faz o que precisa fazer no início do jogo, se precisa ganhar, manda o time para ganhar, se precisa empatar, manda o time para empatar, se pode perder também, já manda o time para poder segurar a onda e conseguir um bom resultado no primeiro tempo, equilibrar, manter o jogo. No segundo tempo ele sai sacando os caras, vai fazendo trocas, vai economizando energia. Não é aquele cara que, porra, eu preciso muito desse cara jogando um jogo inteiro. Aí coloca o cara jogando o jogo inteiro, o cara desgasta. Daqui 2, 3 jogos ele não pode mais jogar. Então, todo jogo o Abel tá com todos os titulares, os caras vão lá, faz o que precisa fazer no primeiro tempo, às vezes até metade do segundo tempo. Depois ele tira quem precisa tirar, né, quem tá mais desgastado, e economiza energia com esses caras e coloca outros caras bons aí, quase que no mesmo nível, né? Obviamente eu não vou falar que o Endrick, por exemplo, tá no nível do Rony e tudo mais, mas, assim, tá bem próximo, então é bem legal você ver que o técnico é inteligente ao ponto de eu preciso fazer o meu resultado, depois que eu fizer o meu resultado, eu troco. E muitas vezes o resultado não tá nem tão na mão, e mesmo assim ele vai lá e troca porque ele confia em quem entra. Pelo menos é a minha percepção. Se eu tiver errado, torcedor do Palmeiras, pode colocar aí nos comentários, porque eu tô aqui para aprender com vocês, né? Eu tô dando aqui uma opinião de quem tá vendo de fora, de quem assiste o futebol do Palmeiras de forma mais superficial. Por isso eu quero saber se você concorda, se você acha que eu tô certo, se você acha que eu tô errado. Deixa aí nos comentários que eu vou fazer muita questão de ler tudo, tá certo? É isso, galera. Então, parabéns ao Palmeiras. Nada fora do esperado, a gente já sabia que ia passar. Acho que o Abel poderia até ter entrado com um time reserva para às vezes, né, dar uma motivada, os caras correrem mais e tudo, mas ele preferiu se precaver. Entrou com todo mundo, entrou com Piquerez, entrou com Veiga, Marcos Rocha, enfim. E depois foi trocando aí à medida que foi precisando. Flaco Lopes também entrou, depois que ele tirou, colocou o Kevin, né? Então, foi bem tranquilo. E agora o Palmeiras está esperando um argentino na próxima fase, ou Boca Juniors ou Racing. Eu acho, pessoalmente, acho que o Palmeiras tem totais condições de passar com tranquilidade dos dois, se não subestimar nenhum dos dois. Boca Juniors já é um time que tem camisa, tem tradição, a gente já conhece
é um time complicadíssimo, mas se passar o Racing é a mesma coisa. Com a mesma garra, com a mesma inteligência para não ser pego por uma peça que na verdade não é tão peça. Você não pode subestimar times, igual aconteceu aí com o adversário aí, com o Flamengo, que achou que o Olímpia era um time fraco. O Olímpia é uma camisa muito forte. Assim, e Boca Juniors também são. E se o Palmeiras entrar com a mesma seriedade que vem entrando em todos os jogos, passa com tranquilidade e já se prepara aí para a final. Mas antes de pensar na final, pensar na semifinal aí, seja quem passe, seja o Boca ou seja o Racing, vai ser bem interessante de assistir. E agora sim a gente vai poder ver um jogo um pouco mais dinâmico, né? Contra o Galo foi um jogo bem apertado, foi um jogo legal pra caramba de assistir. Mesmo saindo perdendo, a gente reconhece que o Palmeiras é um grande time. Agora pegou um time que, pô, não teve nem chance. O time do Defensa e Justiça, com todo respeito ao time, mas ficou nítida aí a diferença. Se o Palmeiras quisesse jogar, era outra goleada hoje. Agora vai pegar outro time aí mais difícil, mais complicado, um jogo mais interessante de assistir, cenas dos próximos capítulos. Se você ficou até aqui, meu amigo, é porque você curtiu o nosso conteúdo, então, por favor, dá essa moral, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos e principalmente você que não tá inscrito, torcedor do Botafogo aí, tá chateado, mas eu entendo, não fica chateado, acontece, pensando no Brasileirão agora, pensando em ser campeão, já deixa o like. Botafogo só vai ser campeão se você deixar sua inscrição, é isso aí. Você se inscrever no canal Torcedor Botafoguense, o Botafogo com certeza vai ser campeão, eu garanto. E já o torcedor palmeirense, se você quer chegar na final, você torcedor palmeirense quer chegar na final da Libertadores, tem que clicar no botãozinho, se não chegar a culpa é sua. Não chegar a culpa é sua, clica no botão, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, valeu, falou.